Olá, meu povo, vamos lá dar continuidade aí às nossas pílulas do conhecimento. Já vamos avançar para a pílula do conhecimento número 41. E hoje nós vamos estudar o conteúdo de direito penal, tá? A parte especial. Vamos estudar dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a dignidade sexual e também dos crimes contra a fé pública. Então, vamos fazer um condensado aí e estudar esta parte tão importante do Código Penal e que cai bastante nas provas da FGV. Vamos embora, vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Vamos lá, vamos embora. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, né? Nós estudamos, o nosso último conteúdo de direito penal foi exatamente dos crimes contra a honra, né? E aí agora nós vamos estudar dos crimes contra o patrimônio, seguindo exatamente aí a ordem do nosso Código Penal. Então, nós temos aqui, dentro dos crimes contra o patrimônio, o crime de roubo, furto e extorsão, tá? São os primeiros crimes que nós vamos estudar. Com relação ao crime de furto, o crime de furto ele está previsto lá no artigo 155 do Código Penal, tá? Ele tem como ação nuclear subtração de coisa móvel alheia, lembrando que só há que se falar em furto se for bem móvel, né? É, o meio executório é que o crime, para ser configurado como furto, ele tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, o crime de furto ele é aquele crime praticado na surdina, né? Não há que se falar aí em violência física ou grave ameaça, tá? Dispensa-se, nesse caso, a colaboração da vítima, né? O agente ele subtrai, certo? O objeto material é o bem imóvel, a vantagem ela não se aplica, tá? Ou seja, a finalidade é a posse do bem, né? Você possui coisa móvel alheia, e a consumação, ela vai se dar justamente através do momento, né, e aí adotando-se a teoria, né, mais adequada para esse caso, é justamente quando há a inversão da posse, né? Então, quando há realmente a subtração, ou seja, tirar a coisa da posse de alguém, mesmo que esse alguém não seja o proprietário, né, da coisa, mas subtrair coisa móvel alheia, ou seja, retirar da posse de alguém para a sua posse. Já no crime de roubo, que está lá previsto no artigo 167 do Código Penal, ele vai consistir justamente na subtração de coisa móvel alheia. No entanto, a diferença do roubo para o furto é que no furto nós temos a configuração da grave ameaça ou violência à pessoa, ou reduzindo a vítima a impossibilidade de resistência, tá? Também dispensa-se aí a colaboração da vítima, né? O agente ele subtrai, subtraindo já se configurou o crime, tá? Não há que se falar em colaboração da vítima para que isso aconteça. O objeto também é o mesmo, o objeto material é bem móvel, tá? Neste caso, a vantagem ela é imediata, né? A vantagem que se precisa, que se pretende alcançar, ela é imediata, tá? E com a inversão da posse do bem, né, vai se consumar o crime, ainda que por um breve tempo, né? Como está lá previsto na súmula 582 do nosso STF, tá? Desculpe, STJ. E nós temos também o crime de extorsão, que está lá no artigo 158 do Código Penal, onde vai ter como ação nuclear constranger alguém a fazer, ou tolerar que se faça, ou deixar de fazer algo, tá? Mediante violência ou grave ameaça. Nesse caso, a colaboração da vítima ela é necessária, tá? A vítima ela é obrigada a agir ou a tolerar alguma coisa. E aí, o bem, objeto da extorsão, bem material, ele pode ser tanto móvel quanto imóvel. A vantagem, ela pode ser imediata ou imediata, tá? E vai se consumar independentemente da obtenção da vantagem devida. Ou seja, basta você constranger alguém com esta finalidade.
Basta você constranger alguém, acho que deu um time aqui na gravação. Basta você constranger alguém com essa finalidade, que já vai se configurar o crime, sendo aí independente, né, da questão da obtenção da vantagem devida, tá? Súmula 96 do STJ. Temos também o crime de furto mediante fraude, que está lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal, tá? A ação do agente, ela vai consistir em subtrair o bem, tá? Mediante fraude, ou seja, que é justamente o engano, né? O engodo que diminui aí a vigilância da vítima, tá? Com relação à posse e detenção, o agente ele não tinha a posse lícita do bem, certo? E a vontade de alterar a posse, ela é unilateral do agente. Em relação ao estelionato, o estelionato ele está previsto lá no artigo 171 do Código Penal, tá? Temos aí como ação nuclear obter um bem, né? A vítima ele entrega o bem, mas só que ela está sendo enganada, certo? No caso da ação da vítima, a vítima ela incide em erro, tá? E entrega o bem. O agente ele não tinha aí a posse lícita do bem, e nesse caso a vítima ela está entregando, diferentemente do furto mediante fraude, porque o furto mediante fraude, ele acontece quando o agente ele diminui a vigilância da vítima, né? Diminui para poder furtar. Então, ele vai recair justamente no furto mediante fraude. Já no estelionato, a vítima sabe que está entregando bem a outra pessoa, tá? Ela não está alheia, ela sabe que está entregando, mas ela é enganada, tá certo? E temos também o crime de apropriação indébita, que está lá no artigo 168 do Código Penal, tá? Tem como ação nuclear do agente apropriar-se da coisa, tá? Não há erro ou fraude, então o agente ele já está na posse ou tem a detenção lícita do bem, tá? O agente ele já tem a posse ou detenção da coisa alheia móvel, mas ele se apropria de maneira ilícita, né? Fica com o bem, mesmo já tem encerrado o tempo de ficar com o bem, a posse inicial ela é lícita, mas ela passa a ser ilícita depois. Temos aí também, ainda dentro dos crimes contra o patrimônio, nós temos aí as chamadas expulsas absolutórias, que são as causas de isenção de pena, que estão lá previstas no artigo 181 do Código Penal, tá? Então, os crimes em prejuízo de cônjuge na constância do casamento ou contra ascendente ou descendente, a punibilidade ela é excluída, tá? Não nasce direito de punir. E aí, não se aplica, né, se o crime for de roubo ou extorsão ou se houver grave ameaça à pessoa, tá? Em relação à questão das imunidades relativas, que traz aí a possibilidade da ação penal condicionada, lá na forma do 182 do Código Penal, tá? São crimes de prejuízo, em prejuízo de cônjuge, desquitado, separado, irmão, sobrinho, tio, tá? Se coabitam, então as ações só se processam mediante representação da vítima. E nós temos também a receptação culposa, tá? Artigo 180 do Código Penal, ou seja, adquirir ou receber coisa que deve presumir-se obtida por meio criminoso, tá? Então, nesse caso, a presunção se dá pela natureza da coisa, tá? Desproporcional entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, tá bom? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Eduardo trabalha como porteiro de condomínio e possui um primo, de nome Igor, envolvido em vários crimes. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para colocar as lixeiras num prédio na rua, Igor, aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com os do seu primo, também vestido com um uniforme idêntico, ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores. Alguns moradores viram a movimentação, mas pensaram que se tratava de Eduardo, arrumando ou conferindo os pacotes. Baseando-se neste caso hipotético, Igor cometeu: letra A, furto qualificado mediante fraude; letra B, estelionato; letra C, falsa identidade; ou letra D, furto qualificado por abuso de confiança. Sem dúvida, nossa resposta é a letra A, furto qualificado mediante fraude, tá? Essa é a nossa resposta. E aí nós vamos agora estudar os crimes contra a dignidade sexual, tá? Que estão lá previstos do artigo 213 ao artigo 216-D do Código Penal, tá? E aí nós vamos começar estudando a figura do estupro. O estupro está previsto lá no artigo 213. Lembrando, nós tivemos em 2009 uma mudança radical, né, no que tange a este capítulo do Código Penal, que antes tratava dos crimes contra a moralidade pública, né, e agora
são dos crimes contra a dignidade sexual, né? Então, o que é o estupro? O estupro ele vai consistir justamente no verbo de constranger, né, alguém, ou seja, obrigar mediante ou grave ameaça, a conjunção carnal, até conjunção carnal praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Então, a pena é de reclusão de 6 a 10 anos, tá? Temos as qualificadoras, tá? No caso, se resultar lesão corporal de natureza grave, que aí a pena vai de 8 a 12 anos. E nós temos aí, se houver o latrocínio sexual, que é a morte, a pena de reclusão de 12 a 13 anos, tá certo? Não é possível haver o crime de estupro na modalidade culposa, então apenas na modalidade dolosa. A ação penal ela é pública condicionada à representação, com exceção se a vítima for menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, tá? Temos também, além deste crime, né, temos o crime de violação sexual mediante fraude. Deixa eu só ver aqui. Temos o crime de violação sexual mediante fraude, que está lá no artigo 215 do Código Penal, que vai implicar justamente em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, a pena vai de 2 a 6 anos, tá? A ação penal ela é pública condicionada à representação, exceto se a vítima for menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. E aí nós vamos ter também o crime de assédio sexual, que está lá previsto no artigo 216-A do Código Penal, e vai consistir justamente em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favor sexual. O requisito aqui é de que o agente ele deve ter se prevalecido, né, de sua posição de superioridade hierárquica ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. A pena ela é de detenção de 1 a 2 anos, tá? Cabe aí as causas de aumento de pena em 1/3 se a vítima for menor de 18 anos e a ação ela é pública condicionada à representação, tá? Temos também o crime de importunação sexual, que foi incluído recentemente no nosso Código Penal, está lá no artigo 215-A, e consiste justamente em praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso que tenha como objetivo satisfazer a própria lascívia do terceiro, tá? Como, por exemplo, passar a mão nos seios, nas nádegas de alguém, no transporte público, sem o consentimento da vítima, que foi um exemplo que aconteceu e que deu o estopim aí para a criação dessa norma que foi incluída no Código Penal, tá? Temos a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Se o ato constituir crime mais grave, por exemplo, o estupro, aplica-se a pena também do estupro, tá? Temos também o crime contra vítimas vulneráveis, tá? Que é o estupro de vulnerável, que está lá no artigo 217-A do Código Penal, significa ter conjunção carnal ou prática de ato libidinoso diverso com vítima menor de 14 anos, vítima que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou vítima que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Aí nós temos a pena de reclusão, tá? De 8 a 15 anos, e temos a qualificadora se resultar lesão corporal grave ou morte, que aí as mesmas do estupro comum com as penas mais altas. Lembrando que é crime hediondo, a ação penal é pública incondicionada, inclusive, tá? Temos aí, no caso dos crimes contra a dignidade sexual, as causas de aumento de pena que estão, que envolve a questão da maioridade do agente, tá? Então, a pena é aumentada se o agente tem 18 anos ou mais e a vítima tem menos de 18 anos. Temos a causa de aumento de pena também, se for contra parentes próximos, como os ascendentes, padrasto, madrasto, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, tá? Temos também a regra geral de que na ação penal, ela, regra geral, ela é pública condicionada à representação, mas no caso dos vulneráveis, ela é pública incondicionada, tá? Se a vítima for menor de 18 anos ou se for pessoa vulnerável. Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Paulo recebeu vídeos pornográficos em seu celular enviados por um amigo para um grupo de mensagens do qual faz parte. Em um dos vídeos, Paulo percebeu que havia uma criança em uma cena de ato libidinoso e nudez. Por isso, Paulo não repassou o vídeo e ou o divulgou sob qualquer forma, mantendo o sigilo, arquivando em seu celular, sequer mencionando. Sobre o fato acima, assinale a alternativa correta. A conduta de Paulo foi correta, pois produzir ou divulgar imagens de cunho pornográfico envolvendo crianças não apenas e não apenas seu armazenamento, é crime específico do ECA. Letra B. Paulo praticou ato designado genericamente como pedofilia, mas sem cunho criminoso, por não ter sido ele o autor do vídeo. Letra C. Paulo, ao armazenar, ainda que sem divulgação a terceiros, via o vídeo
natureza pornográfica envolvendo criança, cometeu o crime específico do ECA. Ou letra D, Paulo praticou o ato designado genericamente como pedofilia, mas sem cunho criminoso por não ter divulgado o vídeo, mas apenas armazenado. Resposta sem dúvida a letra C, pois adquirir, possuir, armazenar qualquer meio, fotografia, outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente é crime lá previsto no ECA, inclusive. E é importante estudar também o ECA, tá certo? Está lá no artigo 241b, tá certo? Vamos agora para os nossos crimes contra a administração pública, né, contra a fé pública, para finalizar essa nossa pílula do conhecimento de hoje. Nós temos aí o crime de peculato, né, e o crime de peculato, ele vai restar configurado justamente em algumas condutas. Vamos ver primeiro o peculato próprio, tá? Que o peculato basicamente se assemelha a um furto, só que praticado por um funcionário público. Lembrando que o conceito de funcionário público é um conceito amplo, tá? Considera-se funcionário público aquele que está a serviço da administração pública, seja mediante concurso, seja mediante contrato temporário, até mesmo um particular que esteja agindo em colaboração com um servidor público pode ser considerado aí também para fins de aplicação da lei penal, tá? Temos o peculato próprio, tá? Que está lá previsto no artigo 312 do CAPT. A ação principal, ela é apropriar-se ou desviar o bem. Temos aí o requisito da posse, o funcionário ele tem a posse legítima em razão do seu cargo, e o benefício de reparação não há, tá? Temos o peculato furto, artigo 312 lá do Código Penal, né? Que é o peculato impróprio, que consiste em subtrair ou concorrer para a subtração. O funcionário ele não tem a posse, mas ele se aproveita da função para subtrair, tá? E nesse caso também não há benefício de reparação. Peculato culposo. Ele vai consistir na conduta de contribuir culposamente para a apropriação, desvio de outrem, tá? Nesse caso, o peculato culposo é quando você age com negligência, imprudência e perícia, né? E aí, nesse caso, extingue a punibilidade se o dano for reparado antes da sentença irrecorrível. E temos também o peculato mediante erro de outrem, artigo 313, que vai consistir em apropriar-se de bem recebido por erro de terceiro. Nesse caso, o funcionário ele recebe por erro e se apropria, benefício de reparação também não há, certo? Temos também o crime de concussão, que está lá no artigo 316, né, onde se tem como sujeito ativo funcionário público, o verbo principal é exigir, né, vantagem devida, e a consumação formal, né, se consuma com a exigência, apenas com a exigência em relação à vantagem, tá? Temos também o crime de corrupção passiva, tá lá no artigo 317, tá? O sujeito ativo é funcionário público, o verbo principal é justamente solicitar ou receber ou aceitar promessa, vantagem devida. A consumação, ela também é formal, tá? Basta solicitar ou receber. Então, só solicitar já configura o crime de corrupção passiva. E temos também o crime de corrupção ativa. Está lá no artigo 333, tá? O sujeito ativo, ele é o particular, o verbo principal é oferecer ou prometer vantagem devida, tá? E aí nós temos aí também o crime de consumação formal, tá? Com o conhecimento da proposta, tá? Pelo próprio funcionário público, ok? Temos também o crime de contrabando, que está lá no artigo 334-A, cujo objeto material ele é a mercadoria proibida, a circulação de mercadoria proibida. O foco do delito é a proibição de importar ou exportar mercadoria proibida, e aqui não se aplica o princípio da significância, tá? E temos o crime de descaminho, que está lá no artigo 334, que consiste em transporte de mercadoria lícita, né? E aí, nesse caso, o crime ele está configurado na questão de iludir o pagamento do tributo daquele bem, tá? E aí aplica-se, no caso, o débito tributário, né? As regras do débito tributário. Temos aí o crime de desobediência, que está no artigo 330, cuja ação principal ela é desobedecer a ordem legal do funcionário público, tá? Não há violência ou grave ameaça, e aí somente se houver, se não houver, né, a sanção administrativa possível específica. E o crime de resistência, que está no artigo 329 do Código Penal, que significa opor-se à execução de ato legal, ao uso da força, ela é mediante violência ou grave ameaça a funcionário incompetente, e se o ato se executa mesmo com a oposição, há o crime, tá? Então, o crime de resistência ativa.
Temos aqui também, né, o crime previsto no artigo 327 do Código Penal, tá? Que vai consistir em quem exerce cargo, emprego ou função, né? Que aí, nesse caso, é o conceito básico de quem funcionário público, lá no 327, tá? Então, não se exige a remuneração, como eu já disse para vocês, e pode exercer o cargo a título transitório ou não, tá? Temos aí uma extensão legal, como eu já disse para vocês, é que para-se também a funcionário público quem trabalha para a prestadora de serviço, contratada conveniada, em atividade típica ou em entidade paraestatal, tá? A lei, ela aplica o conceito, né, de funcionário público para fins de aplicação da lei penal. Vamos para uma questãozinha sobre isso. Antônio, funcionário público, foi designado como servidor responsável por conduzir a licitação em um hospital público, que desejava adquirir 100 mil doses de um determinado medicamento. Patrícia, funcionária da Sociedade Empresária Medicante LTDA, descobre o contato de Antônio e, de seu celular pessoal, manda um áudio no qual se oferece para dividir sua comissão com o funcionário público, caso a sua empresa fosse a vencedora. O valor da comissão de Patrícia é de 50 mil reais em caso de vitória na licitação. Antônio, indignado com a proposta de Patrícia, encaminha os fatos para seus superiores, que enviam notícia do crime à autoridade policial com a atribuição para investigar os fatos, tomando por base o fato de não ter havido pagamento do valor oferecido, assinale a opção que indica o crime pelo qual Patrícia poderá ser responsabilizada. Letra A. Corrupção passiva, tentada, na medida em que o crime é material, sendo necessário o efetivo pagamento da vantagem devida para o crime a ser consumado. Letra B, corrupção passiva consumada, na medida em que o crime é formal, bastando o oferecimento de vantagem ilícita ao servidor público para sua consumação. Letra C, corrupção ativa tentada, na medida em que o crime é material, sendo necessário o efetivo pagamento de vantagem devida para o crime ser consumado. Ou letra D, corrupção ativa consumada, na medida em que o crime é formal, bastando o oferecimento de vantagem ilícita ao servidor público para sua consumação. Nossa resposta, sem dúvida, é a letra D. Corrupção ativa estar configurada quando alguém oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público com o objetivo de determiná-lo ou praticar ou omitir ou retardar um ato de ofício. Então, foi esse o nosso conteúdo, né, da nossa aula de hoje, na nossa pílula do conhecimento. Vamos dar continuidade aí, gente, seguindo firmes e fortes. Um abraço. Tchau, tchau.